Bom, boa noite a todos. Eu sou Cláudio José Mota, eu sou diretor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também sou professor da Escola de Química, participo do INCT de Energia e Ambiente e faço parte da Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel. Tá? Eu vou pautar aqui a minha fala, que pretende ser bem rápida, em dois aspectos. O primeiro é o que diz o artigo 2 aí da resolução, sobretudo nessa parte aqui de gás de síntese proveniente da biomassa. Tá? Eu vou colocar um outro ponto para reflexão, e no final eu vou entrar um pouquinho nessa questão aí do biodiesel, do diesel verde, essas definições aí que tanto já falaram. Bom, tentando ser aí um pouco didático, né? Nós temos os ciclos naturais do carbono, né? Do qual a gente tem o ciclo fóssil, que é petróleo, carvão, gás natural, que todo ele foi originado da mesma origem, foi CO2 que virou biomassa e que milhões de anos se passaram até que eles foram transformados em óleo. E você tem o ciclo da biomassa, que é basicamente a mesma coisa, só que a gente para no meio, né? Para em açúcares ou para em triglicerídeos, em óleos vegetais, né? E ambos podem ser usados para produzir combustíveis, né? Então, nós temos, fundamentalmente, um problema cinético. Enquanto o ciclo fóssil demora milhões de anos, né? Então, por isso que ele é finito na nossa escala de tempo, o ciclo da biomassa, em alguns meses, a gente tem. Só que, nos últimos anos, tem aparecido um outro ciclo, que eu chamo de ciclo artificial do carbono, que consiste em nós pegarmos esse CO2, assim como as plantas fazem, né? Mas nós podemos pegá-los também, tanto da atmosfera como de fontes industriais. E, utilizando energia renovável, reagentes químicos, produzir combustíveis. Tá? Isso já é uma realidade possível. Tá? E tecnologias de captura de CO2, né, e já existem muitas desenvolvidas, inclusive já existem estudos para captura direto do ar. Ano passado eu tive a felicidade de poder visitar, numa missão lá do MCTI, uma planta de captura de CO2 direto da atmosfera. Tá? E uma das ideias é que você possa utilizar esse CO2 para produzir bioquerosene, tá? Através do processo Fischer-Tropsch, né, que é bastante conhecido. Como é que a gente pode fazer isso? O CO2 pode ser transformado em monóxido de carbono. É uma reação chamada reação reversa de gás d'água, tá? Que é bastante conhecida. E aí, depois, com monóxido de carbono e mais hidrogênio, você entra no processo Fischer-Tropsch, que foi desenvolvido por esses dois cidadãos aqui, Franz Fischer e o Hans Tropsch, lá na década de 1910, 1920. Tá? Então, é possível produzir hidrocarbonetos, tá, similares ao diesel, ao querosene, a partir direto de CO2, tá? Assim como as plantas fazem. E por que eu coloco isso aqui? Porque se a gente for ver, o processo Fischer-Tropsch não tem seletividade, ele não produz um único hidrocarboneto, mas uma gama de hidrocarbonetos, sobretudo nessa faixa aqui, que é a do querosene e a do diesel. Então, é totalmente viável você montar um processo de produção de um diesel verde, né, a partir de CO2, tá? Pela rota de Fischer-Tropsch. Tá? Então, essa seria uma contribuição que eu gostaria de dar, de eventualmente se alterar esse inciso 2 do artigo 2 para gás de síntese proveniente de biomassa ou fonte de CO2, porque é possível você capturar, o que o pessoal chama de planta artificial, já existem muitos trabalhos no mundo nessa linha, né? Pegar direto do CO2. É claro que a nossa eficiência ainda não é igual a de muitas plantas, sobretudo de algas, mas isso é possível e entraria dentro do contexto de uma biorefinaria para produzir bioquerosene, biodiesel e até outros produtos, todos de origem renovável, de origem do CO2. Agora, eu vou tomar o restante do meu tempo para comentar um pouquinho sobre essa discussão de biodiesel e diesel verde. O biodiesel, na definição mundial, em qualquer artigo que você veja, qualquer patente, qualquer congresso, qualquer discussão, são alquil-ésteres de ácido graxo. E por que isso? Porque o diesel verde ou diesel renovado, na definição mundial, são hidrocarbonetos de base parafínicas,
né, advindos da conversão de biomassa. Então, quimicamente, eles são diferentes. Eu vi muita gente aqui falar, mas ele não tem que ver a parte química. Claro que temos, porque ninguém chama de que o etanol é uma gasolina de base álcool. Né? Eu tenho possibilidade de ter um outro produto que pode ser usado em motores a diesel, que é o DME, dimetiléter. Então, se eu desenvolver uma rota para a produção do DME a partir de fonte renovável, eu vou chamar o DME de biodiesel de base éter? Isso não tem sentido. O que caracteriza o nome é a natureza química do produto. E temos uma outra questão que é muito importante. O petrodiesel, o óleo diesel de petróleo, e o diesel verde têm a mesma estrutura química. Eu não consigo diferenciá-la. Tá? Aqui foi dito que isso é fácil fazer, põe um marcador, mas como é que você vai garantir? O marcador só diz que você botou uma matéria-prima, mas não te diz quanto dessa matéria-prima foi efetivamente o produto. Isso é enganar. Tá? E o biodiesel se difere do petrodiesel muito facilmente. Você tem maneiras de ver que você tem efetivamente biodiesel no teor estabelecido pela ANP por métodos químicos muito simples. Tá? O paralelo que eu gostaria de fazer aqui e deixar para reflexão é com o plástico verde. A Braskem produz aqui no Brasil o polietileno verde. Eu nunca vi a Braskem chamar o polietileno verde de biopolietileno, porque veio do etanol. Exatamente pelo um produto drop-in. Isso também já foi falado aqui, a estrutura, você não consegue diferenciar se veio do petróleo ou se veio da biomassa. A única forma de diferenciar isso é fazer uma análise isotópica. Eu sei disso porque eu fui uma das pessoas que desenvolveu o propeno verde, ou o polipropileno verde, que vem a partir da glicerina. Foi um trabalho que fizemos com a antiga Quator, que era uma outra petroquímica. E o meio de certificar o polipropileno verde era por medidas isotópicas de carbono 14. Não há outra maneira. Isso precisa ser levado em consideração, porque você não vai ter como garantir que aquele coprocessamento, né, que você fez na refinaria, o teor de óleo vegetal está igual no produto final. Não tem como garantir, porque a natureza química é exatamente a mesma. Você não tem como ver, a não ser por medida de razão isotópica, que isso já é estabelecido. E eu nem sei se no Brasil temos esse tipo de análise. Tá? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, que biodiesel o que o éster e é idêntico quimicamente ao que pode ser chamado de biodiesel. Era isso que eu tinha a falar, agradeço aí a oportunidade